E aí, galera, no ar, o Espaço Universitário, o programa da TV Câmara para estudantes de comunicação mostrarem aquilo que eles produzem. O golpe militar completou 50 anos e a gente sabe que a música foi um forte instrumento de protesto nos chamados anos de chumbo. Mas o assunto hoje é rock. O rock nacional ganhou um novo impulso nos anos 80. Bandas como Traje a Rigor, Plebe Rude e Legião Urbana conquistaram espaço com suas críticas sociais. O trabalho de hoje é da galera de jornalismo da Metodista. Espaço para Filhos da Revolução, o rock. A gente era um porta-voz da geração, justamente porque a gente conseguia condensar, né, canalizar o pensamento daquela geração. Mas a nossa realidade em Brasília era um pouco diferente, eu acho, que do resto do país, porque, bem ou mal, né, a gente estava na ditadura, claro, isso assombrava o país inteiro, só que lá em Brasília a proximidade de poder tinha um clima diferente. É como se fosse a primeira geração de um lugar que ninguém nasceu. Seja alguém, vote em ninguém. Seja alguém, vote em ninguém. Seja alguém, vote em ninguém. Eles não queriam fazer aquilo só para 3, 4 amigos ouvirem no quarto. Eles queriam que para o mundo, queriam que o mundo ouvisse o que eles tinham a dizer. Em 80, o Brasil ainda estava no governo do Figueiredo, tinha tido a volta do exílio, né, a abertura política um ano antes, em 79, e ainda tinha inflação muito alta, ditadura militar, censura, tudo isso atuando no início da década de 80. Em 89, você vai ter a primeira eleição direta, depois de quase 3 décadas de regime militar. E você tem, na década de 80, uma geração que tinha nascido durante o regime militar, que tinha uma necessidade muito grande de expressar o que vivia no cotidiano, que não tinha mais essa preocupação tão panfletária de luta contra o regime militar, e que vem com um outro discurso no começo da década de 80. E utiliza o rock para fazer isso. Desde pequeno a vontade de ser músico, e aliás eu tocava, comecei a aprender desde pequeno e tal. Lá para o final dos anos 60, lá para o começo de 70, começou a ficar mais político nos Estados Unidos, com Woodstock, aquelas coisas, várias revoluções, revolução feminina, revolução de droga, de costumes, de um monte de coisa. E aqui no Brasil, com os músicos começando a falar, né, Chico Buarque, Caetano, Gil, as coisas nas entrelinhas e tal, e aquilo começou a me interessar. Mas não era nenhum, aliás, não sou ainda nenhum ativista político, mas começou a me interessar aquele tipo de letra. É que, tudo bem, todas as bandas dessa época que começaram, que a gente se relacionava, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Curitiba, tinha cunha social. Mas o principal objetivo não era esse, o principal objetivo era diversão. Era criar uma diversão que faltava a gente. Música que a gente queria ouvir, roupa que a gente queria vestir, arte que a gente queria fazer. Essa era a principal coisa. E digamos assim, o que dava recheio a tudo isso era justamente uma contestação social muito grande. Muito impensada, ninguém era militante, por exemplo, ninguém era partidário de Partido Comunista ou grupo de esquerda, de direita e tudo. O pessoal estava querendo se divertir e uma frase que o Clemente outro dia botou, que eu achei incrível, que música tem que ter algum cunho social, senão é barulho. Renato cantava como ninguém jamais cantou rock no Brasil, nem antes, nem depois dele. Ele compunha músicas de rock como ninguém compôs antes nem depois dele. Ele tinha letras que eram sensacionais e eu achava que isso mexeria muito com
com o status quo do rock da época, né? Bom, a gente é underground, não tinha muita expectativa realmente de fazer sucesso, né? Principalmente que a gente estava fazendo o contrário do que todo mundo estava fazendo. O que tocava na rádio era Michael Jackson, era MPB e tal. E a gente estava tocando aquilo justamente porque aquilo não tocava na rádio e era o que a gente queria escutar. Naquela época, quem gostava de rock era obrigado a importar discos, porque nem lançamentos nacionais haviam de rock. Então acho que isso marcou muito as pessoas que gostavam do ritmo. Eu não vivi os anos 70, eu não sei o que é correr da polícia. Então eu queria alguém que falasse dos meus anseios, das minhas vontades, mas com a minha linguagem e que tivesse aquela postura. Eu queria ir num show de rock para dançar, me divertir, mas que os caras estivessem dizendo algo que valesse a pena prestar atenção. O punk teve uma coisa sensacional, que ele mostrou assim, que para você ser um músico, você não precisava tocar bem o teu instrumento. Que era aquela famosa filosofia do it yourself, faça você mesmo. Então o punk ele foi genial porque ele mostrou para as pessoas que se você soubesse 3 ou 4 acordes, você poderia fazer um disco inteiro só com esses 3 ou 4 acordes. E foi isso que estimulou a molecada a começar a aprender a tocar os instrumentos, e foi isso que, de uma certa forma, foi o combustível para que surgisse uma nova geração de bandas nos anos 80. De onde veio a Legião Urbana, o Traje a Rigor e a Plebe Rude. Então, essas bandas tiveram esse tipo de formação, até porque todo mundo ali tinha muito dinheiro, e os papais, quando viajavam, traziam discos importados lá de fora para esse pessoal. Então esse pessoal, todo mundo foi amamentado com um disquinho importado do Sex Pistols, disquinho importado do The Clash, do Generation X, tá entendendo? Então todo do Gang of Four, que é muito diferente do punk proletariado, que surgiu principalmente na região do ABC aqui em São Paulo. Inclusive nessa época, nos anos 80, assim, e até ainda hoje, as pessoas, os punks mesmo do proletariado, eles eram extremamente agressivos com relação a essa turma do rock de Brasília. Que eram os punks de Araque, na grande verdade. Então, o elo de ligação que existe entre o surgimento da Plebe Rude, o surgimento da Legião Urbana e o surgimento do Traje a Rigor, era o punk rock. O peso das letras, ele começou a ficar acentuado no rock brasileiro na década de 80. Até então, o rock antigo, digamos assim, dos anos 60 e 70, eram letras assim, mais de correola, de rua, não sei o quê. Eu diria que por causa da abertura, as 3 bandas se politizaram. O Traje escolheu o viés do humor. Legião, uma coisa mais forte, como a Plebe também. Proibiu pela censura, vergonha moral, liberdade praticado pelo gosto geral. Pelado todo mundo gosta, todo mundo quer. Ah, é? Pelado todo mundo fica, todo mundo é. Pelado, tudo tomando posto. Acho que a gente tinha mais contato com o Traje Ira e depois com o Paralamas, mas eu acho que dessas bandas, o Traje, embora tenha eles são mais, como você falou, na linha da sátira e do humor, eles são muito ácidos também, né? Eu acho que são mais ácidos do que a maioria, só tanto quanto a gente, talvez. Só que de uma maneira mais bem humorada. E eu acho que aquele disco Nós Vamos Invadir Sua Praia deles é uma joia, uma obra-prima também. Assim como acho que o Cabeça também que marca bem e retrata bem uma época. Em 79 e 80 eu fui morar nos Estados Unidos. Na verdade a minha ideia era ir morar lá e ficar lá, estudar música lá e ficar lá. Mas chegando lá, depois de um tempo eu vi que eu ia lá ser sempre o entregador de pizza ou coisa assim.
e não era o que eu queria fazer, né? Então eu voltei, quando você volta foi um baque grande, sabe? E daí tinha essas coisas, pô, não pode nem, a gente só votava acho que para prefeito, antes a gente só votava para vereador e deputado. Quer dizer, a gente não podia votar, não podia opinar, não podia falar, não podia fazer nada aqui. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, tem gringo pensando que nós é inteligente. Inútil, a gente somos inútil. A gente somos inútil. Então a ideia do inútil eram 3 ideias juntas. Que uma é que a gente não é inútil, mas o pessoal trata a gente como se fosse. Outra é que às vezes a gente é mesmo, porque a gente não sabe cuidar da gente, não sabe ir lá e fazer a própria administração como deveria ser. É genial porque a gente somos inútil, quer dizer, chama de analfabeto um país que não investiu em educação, um país de inutilidade, porque não tinha democracia, não tinha liberdade. Sem liberdade não dá. O grande mérito da Inútil foi fazer uma crítica ao sistema, mas inserir o povo brasileiro como culpado disso. E nesse meio tempo você tem talvez um dos movimentos populares mais legais da história do Brasil, que é o movimento das diretas já, que apesar de fracassado, apesar da emenda Dante de Oliveira ter sido fracassada em 84, foi uma campanha que levou as pessoas para a rua, foi um momento muito efervescente, muito bonito, que vai resultar na eleição do Tancredo, que falece logo em seguida, logo depois de tomar posse, e entra o José Sarney num período de inflação assustadora, vão ter vários planos econômicos acontecendo, tabelinha da Sunab, plano atrás de plano, fracassado, os preços sendo corrigidos quase diariamente. Você vai ver justamente nesse momento em que está chegando direta já, essas bandas estão falando de votar, qual é a eficiência de votar, qual é a eficácia, de votar, qual é a utilidade de votar, qual é o resultado de votar. E imagina você conseguir falar isso num país que ainda vive sob ditadura, né? Apesar de ser uma ditadura bem diluída. Era peitar muito, era muito arrogante, era muito corajoso também. Então muita gente se identificou com aquilo, né? E quando começaram as campanhas, tudo, o Osmar Santos nos procurou, falou que ia ter essa campanha e tal, se ele podia usar a música. Eu falei, claro, né? Tamo junto, né? Era assim. E foi assim, naturalmente também. No próximo bloco, vamos saber mais das histórias que marcaram a década de 80. Não saia daí!